Boa tarde a todos e todas. Hoje nós estamos concluindo o nosso projeto da disciplina Ciência e Sociedade, que foi concebida na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, um trabalho de 6 mãos, eu, o professor Sérgio Luiz Costa Ferreira, o professor Olival Freire Júnior, ex-pró-reitor de ensino de pós-graduação, e a professora Joyce Pereira, que é a nossa coordenadora do PIBIC. Essa disciplina teve a oportunidade e a colaboração de vários professores de várias unidades, entre as quais a professora Liliane Lins, do Programa de Medicina e Saúde, professor Valfredo Azevedo Lemos, professor da UESB, professor João Júnior, nosso professor visitante do Instituto de Química, professora Lina Maria Brandão Aras, professora da Faculdade de Ciências Humanas, professor Saulo, da Faculdade de Direito, professora Nancy, da Faculdade de Letras da UFBA, professora Vlamira, do Programa de Pós-Graduação em História, professora Patrícia Valim, também do Programa de História, a professora Wagner, do IFBA Baiano, e a professora Patrícia, da Escola de Nutrição da UFBA. Hoje nós temos a honra e o prazer de ouvir o professor Olival Freire Júnior, que é do Programa de História da Ciência e eu diria que é o nosso mestre na área de ciência. Ele é um dos fundadores do programa de pós-graduação, juntamente com o professor João, e é um prazer trabalhar com o Olival. Eu quero registrar aqui a satisfação que eu tenho e tive de tê-lo como colega na Pró-Reitoria. Então, com a palavra, o nobre professor Olival Freire Júnior, professor titular da nossa grande UFBA. Boa tarde, Sérgio. De início, Sérgio, eu quero agradecer a gentileza das suas palavras e também dizer que foi das boas experiências que eu tive na universidade. Eu já lhe conhecia, mas à distância, nós não tínhamos trabalhado próximos um do outro, não? Eu conhecia, sabia da sua trajetória exemplar na Universidade Federal da Bahia e na ciência brasileira. Nós nos conhecíamos na Academia de Ciências da Bahia, mas quando eu tive a oportunidade de trabalhar mais próximo de você, inicialmente você como coordenador de ensino de pós-graduação e no último ano você como pró-reitor e eu trabalhando só com CapSprint, essa foi, digamos assim, das experiências, eu diria assim, mais gratificantes que eu tive na Universidade Federal da Bahia. Eu sou muito grato à Universidade Federal da Bahia por conhecer pessoas, ter conhecido de perto pessoas com o seu perfil. O segundo comentário é dizer que essa é uma disciplina que ela surgiu de uma necessidade, mas na prática foi você que concebeu a disciplina e você fez aquilo que o dito popular diz, fazer de um limão uma limonada. Eu lembro que na origem o problema é que a gente precisava de uma disciplina, porque dada essa característica do semestre letivo suplementar, a oferta de disciplinas terminou ficando limitada e você teve algumas situações de estudantes, bolsistas, que precisavam estar com vínculo de matrícula no semestre, e você fez, então, dessa necessidade uma boa solução. Eu não pude acompanhar todas as apresentações, mas eu acompanhei algumas e também eu tive um feedback de algumas dessas pessoas que ficaram muito contentes com o que apresentaram aqui. E, por fim, eu queria agradecer a todos que estão aqui na sala. É uma verdadeira maratona, prova de resistência. Nós estamos hoje o que é? 15 de dezembro. 16 de dezembro. 16 de dezembro. A quarta-feira o semestre fecha
no dia 18, tá certo? Eu imaginei que eu ia encontrar aqui eu e você, que a gente ia ficar conversando sobre ciência e sociedade por um certo tempo. Mas eu estou vendo aí, digamos assim, muitas pessoas. Estou vendo até a Ana Maria Pinto, não é a Ana Pinto, professora da Química, não? Ela mesmo, é ela mesmo. Ô, rapaz! Ana Pinto, é bom que você saiba que eu e Sérgio, nos momentos vagos que a gente fala sobre o passado da UFBA, de vez em quando eu trago à tona nas conversas com ele o seu nome e os nossos tempos de militância estudantil na UFBA. E fiquei muito contente de saber que você trabalha muito próximo de Sérgio e Sérgio muito próximo de você. Bom, o tema que Sérgio sugeriu é um tema fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Porque ciência e sociedade, e em particular para um público que é eminentemente de químicos, é um tema relativamente fácil. Por que eu digo que é relativamente fácil? Porque embora a química, a prática da química tenha uma longa história, e na fase que ainda não era propriamente química, mesclava com alquimia, essa história seja mais longa ainda. Entretanto, é bem sabido que a química foi a disciplina científica que permitiu a construção de um dos dois ramos industriais que modificaram as sociedades europeias e as colônias das sociedades europeias no meado do século XIX. Eu estou falando da indústria química. A segunda disciplina, o segundo ramo industrial, foi a física, através das máquinas a vapor, portanto, na verdade, a termodinâmica, né? Ainda que as máquinas a vapor, quando tenham sido criadas, a termodinâmica ainda nem existia, em verdade é o contrário, foram as máquinas a vapor que motivaram a criação da termodinâmica, né? Mas num outro campo, também ligado à física, que foi a da eletricidade e do magnetismo, todo o ramo da indústria ligado à eletricidade, ao eletromagnetismo, motores elétricos, iluminação, telefonia, telégrafo, foi a outra grande transformação industrial que nós tivemos no século XIX. Portanto, se eu pegar por aí, é fácil falar da relação ciência e sociedade, porque essas duas disciplinas, a química e a física, estão intimamente associadas, mais do que intimamente associadas. Eu diria que, em particular, essas duas disciplinas, elas foram a base da criação de ramos industriais que alteraram completamente a conformação da sociedade no século XIX. Mas, como eu disse, esse é o caminho fácil, é o caminho de falar coisas que são mais ou menos óbvias. Eu poderia falar mais detalhes, menos detalhes, mas não é esse o caminho que eu quero seguir aqui hoje na conversa com vocês. O caminho que eu quero seguir é um caminho um pouco diferente. Eu estou colocando aqui só um relógio para controlar meu tempo. Perfeito. Então, o caminho que eu quero seguir é um pouco diferente, porque eu quero justamente utilizar o recurso à história, a história da ciência, a história em geral, para mostrar de que a relação entre ciência e sociedade, ela nem sempre é uma relação, eu diria assim, tranquila, benfazeja. Nem sempre essa relação é uma relação em que a sociedade recebe os frutos da ciência e reconhece o papel da ciência pelos frutos positivos que a ciência está trazendo para essa sociedade. Eu quero argumentar, e esse vai ser o sentido maior da minha exposição, que a própria relação entre ciência e sociedade, ela tem uma história, e como tudo na história, ela tem se transformado eu diria, com episódios em que a natureza da contribuição da ciência para a sociedade tem sido, por vezes, uma contribuição, eu diria assim, ambivalente.
né? Com aspectos positivos, mas também com aspectos negativos. E o contrário, a contribuição da sociedade para a ciência, a influência da sociedade sobre a ciência também tem sido marcada, por vezes, por certa ambivalência. Momentos de entusiasmo, momentos de desconfiança. Então é isso que eu quero apresentar aqui hoje. Eu vou então lembrar de alguns casos históricos para lembrar essa natureza histórica da relação entre ciência e sociedade. Então eu quero contar algumas, 3, 4, 5 pequenas histórias e no final eu vou tentar chegar a uma conclusão. Mas eu antecipo quais são os casos que eu quero comentar aqui, de maneira muito breve, evidentemente. Eu quero comentar um caso que é fundamental na relação entre ciência e sociedade, no surgimento da ciência tal qual a gente conhece hoje, que é o episódio que envolveu a obra do Galileu e a condenação do Galileu pela sociedade, pela Igreja Católica da época. Tá? Eu quero pegar esse episódio. Quero fazer uma breve referência ao período de um enorme otimismo com a ciência no final do século XIX. Quero, no século XX, lembrar 2 ou 3 episódios que eu sei que a gente sabe, mas que muitas vezes, Sérgio, a gente tem aquela atitude, às vezes, eu às vezes brinco com meus alunos e dizendo assim, às vezes quando você tem um problema na família, você evita falar do problema, achando que o problema desaparece, não? Às vezes tem essa atitude assim, não vamos falar de problemas que tem na nossa família. Se considerarmos que a nossa família é a ciência, nós temos alguns problemas e que é bom que de vez em quando a gente reflita sobre esses problemas. Então eu quero falar sobre a obra do Fritz Haber, esse grande químico, na criação das armas químicas, da participação na Primeira Guerra Mundial. Eu quero fazer uma referência a episódios do período posterior à Segunda Guerra Mundial, e aí eu quero fazer uma referência rápida ao problema das armas atômicas e ao problema dos pesticidas, e uma referência também ao surgimento do movimento contemporâneo de defesa do meio ambiente. Quero fazer uma referência a Rachel Carson e o Primavera Silenciosa. Quero fazer uma referência rápida também aos anos 70, quando as noções de bioética e os imperativos éticos na pesquisa genética se tornaram, e na pesquisa biomédica se tornaram mais estritas. E, por fim, eu quero falar de um período recente, o que é que está acontecendo no mundo nos últimos 4, 5 anos na relação ciência e sociedade. Bom, então, continuemos. Não? O Sérgio me alerta de que nós temos na audiência não só químicos, nós temos também advogados e engenheiros. Eu gosto de que o auditório seja diversificado, mas eu devo confessar que eu pensei a aula pensando num público de químicos e, por isso, eu selecionei alguns casos que envolvem os químicos. Não? Mas eles não terão nada de técnico na apresentação que eu quero fazer. Tá? O fio condutor do que eu quero comentar é relacionado ao modo como a ciência interfere na sociedade, como que a sociedade interfere na ciência. Tá? Então eu começo pelo episódio do Galileu. Existe uma maneira muito simples de apresentar a condenação de Galileu. E é uma maneira que eu e outros autores, nós nos encarregamos sistematicamente de criticar, por exemplo, nos cursos de física. Não? Porque essa maneira muito simples é a maneira de dizer assim, não, Galileu era o cientista e a Igreja Católica era um bando de ignorantes. E, portanto, foi uma batalha, um desencontro entre a ciência iluminada e os ignorantes. E não foi bem isso. Não foi bem isso, é algo que é muito bem documentado, que a Igreja Católica era, digamos assim, a instituição condutora do conhecimento, da produção do conhecimento, inclusive da produção do conhecimento astronômico, na virada ali dos 1500 para os 1600. Eu poderia ilustrar isso com vários exemplos, mas somente 1 ou 2 para trazer isso à tona. É bom lembrar que o Copérnico era um cônego,
Nicolau Copérnico. E é bom lembrar que antes do incidente com Galileu, a Igreja promoveu a reforma do calendário, o calendário que a gente tem ainda hoje, o calendário gregoriano, que é uma obra muito sofisticada em termos de matemática, em termos de observação astronômica e por várias razões. Às vezes, eu sei que às vezes a gente esquece disso. Quando a gente fala em calendário gregoriano, a gente muitas vezes pensa, é o negócio do ano bissexto. Não é. O ano bissexto vem do calendário romano. O calendário romano, lá, uns 2000 anos atrás, o calendário romano já corrigia a duração do ano solar, porque dava 365 dias e um quarto. Então, essa correção... Deixa eu ver aqui se é o meu celular. Não, não é. Essa correção já era feita de modo que você tinha 365 dias e um quarto, então a cada 4 anos você acrescentava um dia, corrigia e o calendário ficava muito legal. Não? Mas não é bem assim, porque a natureza não pactuou, como se diz no futebol, né? Você não combinou com os russos, né? Quer dizer, não combinou com a natureza de que ia ser 365,25. Então, na verdade, a duração do ano solar é 365,24 e vai à fração. Então, esse desvio de um quarto na casa dos centésimos que foi sendo acumulado ao longo do tempo, que a Igreja conduziu a observação desse desvio. Outros povos também conduziram a observação, digamos assim, precisa do ano solar. Cabe chamar a atenção, por exemplo, de que os maias tiveram um calendário, uma correção de calendário equivalente à correção do calendário gregoriano antes do calendário gregoriano. Né? O negócio de 256, a cada ciclo de 256 o calendário maia zera tudo e volta, é para resolver o mesmo problema que o calendário gregoriano, referência ao Papa Gregório, que teve a força de impor o novo calendário. Bom, mas esse novo calendário ele foi baseado em um estudo, primeiro, de uma medição precisa do desvio 365,24. Então, quem tiver a oportunidade, por exemplo, de visitar algumas das catedrais europeias do período gótico e do período do Renascimento, você vai encontrar, às vezes, a marcação da luz, do jato de luz no piso da catedral, que era a maneira que você tinha de fazer esse cálculo com absoluta precisão. E você teve uma necessidade da correção, consciência essa que inicialmente, porque que parece, era de natureza religiosa. Foi o Roger Bacon, aí na altura dos 1100, que insistiu junto ao Papa de que precisava corrigir o calendário, porque o calendário estava acumulando uma diferença de dias, já tinha acumulado 7, 8 dias de diferença, e esta defasagem do calendário trazia um problema para o calendário religioso, porque a Igreja, quando calculava o calendário religioso, acoplava o calendário religioso ao calendário civil. Se o calendário civil continha um erro, a Igreja estava incidindo em erros. O que era o erro religioso? Era recomendar aos cristãos, aos católicos, que fizessem jejum quando não podia ser feito, não precisava ser feito jejum, e o pior, dizendo aos católicos que não precisavam jejuar quando de fato o calendário recomendava que ocorresse o jejum. Então tudo isso levou à reforma do calendário, que foi uma obra dos jesuítas. O matemático e astrônomo que fez essa correção é o Cristóvão Clavius, não? E o Papa Gregório, que teve a força de impor a reforma do calendário. Então, são assim algumas das evidências para mostrar que do lado da Igreja você tinha gente com mentalidade científica, matemáticos, astrônomos. E mesmo em relação ao modelo copernicano, colocando o Sol no centro do universo, a atitude inicial da Igreja foi uma atitude que a gente chama na filosofia da ciência uma atitude instrumentalista, que era o seguinte: não, você pode usar o modelo do Copérnico para fazer os cálculos astronômicos, você só não deve interpretar ao pé da letra o que o modelo do Copérnico está dizendo. Então, esta visão instrumentalista era aceita pela Igreja. Então, qual foi o problema, afinal, do Galileu com a Igreja? É que o Galileu
o problema maior do conflito do Galileu com a igreja não era o problema do conflito dessa ou daquela frase com as Sagradas Escrituras. É que o Galileu ele tinha um programa em que ele buscava autonomia cultural para a ciência que ele estava praticando. E isso a igreja não aceitava, porque a igreja do período do Galileu, a igreja que vem da Europa medieval, era a igreja que era o poder supremo. Lembre-se a expressão, quando você tinha a sagração de um rei, tá certo? Quem é que sagrava o rei? Era o Papa. Um rei que não fosse reconhecido pelo Papa seria um problema. Então você tinha um enorme poder temporal na igreja, e você tinha também um enorme poder cultural. A ordem das disciplinas intelectuais à época, a teologia era a disciplina mais importante. E o desafio maior da teologia, que era a interpretação da Bíblia, essa cabia à igreja e ao Papa. O Galileu veio com outra história. É a história que está lá. Ele diz que tem a famosa história do Galileu falar dos dois livros, tá? O argumento dos dois livros, que está na carta a Cristina de Lorena, é assim: existem dois livros. Um é o livro sagrado, ele nos ensina como é que você vai para os céus. Mas existe um segundo livro, dizia o Galileu. Esse segundo livro é o que nos diz como é que são os céus. E esse segundo livro, dizia o Galileu, está dito lá em mais de um momento, ele está escrito em caracteres matemáticos. E nós ainda não sabemos quase nada desse livro. Quando você junta essas peças, o que o Galileu estava defendendo era a autonomia da ciência diante do poder temporal, no caso, o poder religioso. E esse é que foi o conflito da igreja. Esse é o conflito que foi inaceitável para a igreja. Portanto, o conflito do Galileu com a igreja foi o conflito entre uma sociedade que era esclarecida, não era uma sociedade de ignorantes, uma sociedade que era esclarecida, mas uma sociedade que não aceitou aquele projeto de autonomia defendido pelo Galileu. Isso é o que caracterizou o conflito na época. O desfecho desse conflito, a gente sabe, o heliocentrismo foi condenado, é a chamada primeira condenação do Galileu, porque quando o heliocentrismo é condenado, o Galileu é advertido a não fazer publicidade do heliocentrismo. Depois tem a segunda condenação do Galileu, 1632, quando ele publica o livro Ensaios sobre dois máximos sistemas de mundo, e aí o Galileu é condenado à prisão perpétua. E o Galileu cumpriu a prisão perpétua no vilarejo de Arcetri, perto de Florença. O efeito desse conflito, portanto, entre o projeto de autonomia da igreja e a sociedade, eu não vou dizer sociedade italiana, Sérgio, porque não existia Itália na época. Você tinha os chamados estados papais, você tinha a República de Veneza, você tinha o Reino de Nápoles, você tinha o Ducado de Florença. Não? Então, eu diria assim, o conflito entre o projeto de autonomia cultural para a ciência, projeto sustentado pelo Galileu, e a sociedade católica da época, não? Esse conflito é um conflito que levou a perdedores de todos os lados. A ciência perdeu, particularmente a ciência do norte da Itália, né? A ciência da região da Florença, da região do norte do que hoje a gente chama Itália, porque a ciência, então, atemorizada pela condenação de Galileu, essa ciência no norte da Itália, mesmo na França, ela se refreou. É bem conhecido, por exemplo, que o Descartes adiou a publicação de sua obra com medo da condenação da igreja. E quando você olha a história da ciência, você vai ver que nesses campos de matemática, astronomia, física, o polo mais dinâmico se deslocou da Itália para os países no norte da Europa, particularmente Holanda e Inglaterra. Então, a ciência italiana perdeu, a sociedade italiana perdeu, mas a conclusão que eu quero aqui extrair dessa narrativa é que nessa conclusão, nesse conflito, um valor extremamente importante foi afirmado por Galileu, e é um valor que é constitutivo
da ciência moderna como a gente conhece, que é o valor da autonomia. Quer dizer, é o que o Galileu está nos dizendo, não é, para discutir se a forma geométrica da órbita do planeta é essa ou aquela, se é uma esfera, ou se é um círculo, ou se é uma elipse. Não pode entrar argumento teológico, não pode entrar argumento de natureza social, não pode entrar argumento de conveniência política. É como diz lá o Galileu, no argumento a favor da autonomia. O livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos. Você tem que aprender a matemática para discutir qual é digamos assim, a posição a ser adotada nesse campo da ciência. Dito isso, não quer dizer que Galileu sempre tinha razão nas ciências. Não, a coleção dos erros do Galileu é uma coleção impressionante. Por exemplo, eu estou falando de trajetórias, órbitas de planetas, e a gente aprende hoje, desde lá do segundo grau, a órbita elíptica do Kepler. Ora, Kepler foi contemporâneo de Galileu. Galileu sabia do trabalho do Kepler e nunca aceitou as órbitas elípticas de Kepler. Ou seja, o Galileu manteve-se preso à ideia da órbita circular dos planetas até o final de sua vida. O Galileu teve uma teoria sobre as marés que sabemos que é uma teoria errada, né? Que ele atribuía. E também tivemos grandes resultados com Galileu, não só a defesa do heliocentrismo, mas o início do que a gente chama hoje de mecânica, de cinemática, de dinâmica, né? Particularmente com a lei da queda livre, que ele publica quando ele já está no exílio, em Arcetri. Isso é o último livro do Galileu, que é um livro que é publicado no exterior. O livro saiu da Itália contrabandeado pelos amigos do Galileu, ele tinha muitos amigos, e foi ser publicado na Holanda, por essa editora que existe ainda hoje, a Elsevier, né? A Elsevier, digamos assim, que tem seus problemas como grande editora, tá certo? Mas ela se apresenta como a editora que publicou o discurso sobre duas novas ciências do Galileu. Então, esse é o primeiro episódio do Galileu. Então, o primeiro episódio que eu queria narrar de relação de ciência com sociedade. Portanto, é um episódio em que a sociedade não se sentiu à vontade com a autonomia que o Galileu pleiteava para a ciência, mas, por outro lado, nós sabemos que este valor, a autonomia, se converteu, com o passar do tempo, num valor crucial para o desenvolvimento da ciência tal qual a gente conhece. Bom, o tempo passa. A confiança na razão, a confiança na ciência foi num crescendo, todo o período, todo o processo do que se chama de iluminismo, todo o processo dos chamados enciclopedistas, a ponto que uma filosofia em particular foi elaborada, o positivismo, pelo Augusto Comte, para dar conta dessa ideia da ciência como uma forma de conhecimento superior, que a gente pode e deve criticar hoje, mas era uma coisa típica do século XIX, superior, porque o Augusto Comte argumentava aquilo que vocês devem lembrar. A produção do conhecimento segue 3 estágios. O primeiro, que é o estágio mítico religioso, o segundo, que é o estágio filosófico, e o terceiro, que é o estágio do conhecimento positivo, que era o estágio científico, né? O positivismo muito influente no Brasil, muito influente entre os militares brasileiros, né? Quem tiver a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro e quiser fazer um passeio turístico um pouco estranho, né? Vá ali na região da Glória, ali perto do Palácio do Catete, vai encontrar lá a igreja positivista. Eu fui uma das vezes lá de manhã assistir à missa. A missa era um professor da Escola Politécnica fazendo uma explanação sobre a ciência. E os santos da igreja positiva, Sérgio, eram Aristóteles, Galileu, Descartes e companhia limitada, né? Então, assim, o final do século XIX é um período de grande entusiasmo com a ciência. Mas o final do século XIX trazia embutido um problema de relação de ciência com a sociedade que durou para a ciência se afastar desse envolvimento que eu diria nocivo. Então, o que é que eu quero falar disso do final do século XIX? Quando Darwin anuncia
a sua teoria sobre a evolução das espécies, alguns pensadores, alguns inclusive muito próximos do Darwin, parentes do Darwin, mas o que eu falo agora, o Darwin não subscreveu, mas eles se apresentavam como darwinistas sociais, e alguns deles, em particular o Francis Galton, cunhou um termo que é eugenia, que é a ideia do melhoramento da raça, a ideia de que existem diferenças raciais. E essas diferenças raciais, a palavra genética ainda não estava posta. Tem que lembrar que o trabalho de genética lá do Abad Mendel não era conhecido do Darwin, é lá na altura dos 1900 que essas duas áreas começam a mesclar. Não é? Mas a ideia, então, de que existiam raças diferentes, raças humanas diferentes, é uma ideia que foi esposada pelo Galton, ele cria essa expressão eugenia, essa ideia foi muito difundida na época, e aqui é que eu quero chamar a atenção. Do ponto de vista estritamente científico, não era um absurdo você se fazer a seguinte pergunta: a inteligência é hereditária ou não é hereditária? Mas veja que é o tipo de pergunta que era explosiva numa sociedade colonial. Nós estamos falando da Inglaterra, que era o império onde o sol nunca se punha, porque a Inglaterra tinha colônias ao redor do globo, não é? De Hong Kong, passando pela Índia, colônias na África. Não é? Então, portanto, nós tínhamos uma sociedade colonial, uma sociedade ainda, a transição do final do século XIX, ainda praticante do escravismo, portanto, uma sociedade ainda profundamente racista. Então, esse tipo de pergunta, que em si pode ser uma pergunta ingênua, não é tão diferente essa pergunta, se a inteligência é hereditária ou não, não é tão diferente de você perguntar se tal tipo de câncer ou tal tipo de doença é hereditária ou não. Mas no final do século XIX, essa mistura trouxe um legado negativo para a ciência, que foi a associação entre a ciência e o racismo. Veja, Sérgio, não estou falando mais da química, né? Estou falando agora para os biólogos, estou falando para a turma do direito, estou falando para nós, cientistas Excelente, em geral, não? A gente perceber que no passado da ciência, no passado da melhor das nossas ciências, porque afinal de contas, do Darwin, da mistura com a genética, e o Galton, que eu estou fazendo a referência, é um dos criadores da estatística, né? Certos métodos de estudos estatísticos a gente deve a Galton, foi um grande cientista. Né? Então, essa mescla dessa boa cientista que deu na genética do século XX, esta ciência abrigou durante muito tempo preconceitos que tinham relação com a sociedade, porque não eram ingênuos. Ou seja, você estava numa sociedade que era escravista, numa sociedade que era racista, e vem você dizendo que a ciência explica esse racismo, explica que tem raças superiores, mais inteligentes, menos inteligentes. Então, como a gente diz aqui na Bahia, né? Me batam uma bacatada, não venha me dizer de que isso era uma coisa completamente ingênua. Não tinha ingenuidade, tinha uma consonância entre o que a ciência estava pensando, estava refletindo, e o que a sociedade queria ouvir. Não é? No Brasil, a escravidão finalmente é abolida, o último país na América Latina a abolir a escravidão, mas é abolida sem terra para os ex-escravos, sem treinamento técnico. Chama a atenção de que havia um negro engenheiro baiano, André Rebouças, amigo do imperador, que defendeu com unhas e dentes, mas foi derrotado, que o fim da escravidão no Brasil, a abolição, deveria vir em conjunto com treinamento técnico, escolas técnicas, terra e um crédito inicial para os ex-escravos e para os imigrantes que estavam vindo para cá. A gente sabe que na história do Brasil, todos esses tripé, treinamento, terra e tal, valeu para os imigrantes, mas não valeu para os ex-escravos. Então, essa é uma parte importante que a gente não pode perder de vista. Às vezes, Sérgio, e a nossa convivência na Pró-Reitoria foi também um belo momento da gente poder dialogar dessa diferença entre as chamadas humanidades e ciências da natureza.
Aliás, eu abro uma janela para dizer que eu soube hoje que a SBPC, o tema da próxima reunião da SBPC vai ser Todas as Ciências São Humanas. Eu achei fantástico essa ideia, né? Mas eu gosto, às vezes, de comentar com os meus alunos, em particular, um episódio da história das ciências que ajuda a gente a compreender tudo isso, que é o seguinte: talvez você lembre, Sérgio, que em algum momento a própria genética afirmou e chegou à conclusão de que não havia superioridade racial, não? Mas a primeira disciplina científica a afirmar de que não existia superioridade racial, que o que existia era uma diversidade, eventualmente racial, foi uma ciência humana, foi a antropologia. A antropologia afirmou isso com métodos próprios da antropologia no iníciozinho do século XIX. Tá? Então, volto, encerro o que eu tinha a falar do século XIX para mostrar, portanto, de que esta relação entre ciência e sociedade que ficou marcada na constituição da ciência moderna é uma relação que a gente não deve esquecer. Não é porque a ciência abandonou essa perspectiva, né? Até porque, por vezes, as reminiscências desta visão estão presentes. Por exemplo, se você pega os Estados Unidos, há uma coisa bem documentada que é daquela negra americana Henrietta Lacks, em que células da Henrietta Lacks foram retiradas e são usadas, reproduzidas e usadas hoje no mundo inteiro, sem autorização da Henrietta Lacks. Então, esse problema, portanto, da relação da ciência com o racismo não é um problema completamente resolvido. Não é um problema. Nós não estamos falando do sistema geocêntrico. Não, nós estamos falando de algo que tem ainda seus ecos no presente. Bom, passo para o século XX, e aí não tem jeito, Sérgio. Eu vou para o meu capítulo preferido quando eu falo de relação de ciência e sociedade, que é a Primeira Guerra, que, como você sabe, é chamada Guerra dos Químicos, né? Você sabe que os físicos gostam de dizer isso só para poder dizer que não, mas a Segunda Guerra foi dos físicos. Você veja que nível de idiotice é que nós podemos chegar entre pessoas bem esclarecidas, de ficarem uns disputando qual foi a guerra da minha comunidade, né? Se foi a Primeira ou a Segunda Guerra. Bom, mas a Primeira Guerra, chamada Guerra dos Químicos, como se sabe, pela invenção das armas químicas e pelo uso das armas químicas e pela posterior condenação no Tratado entre as Nações do uso de armas químicas. Condenação essa que ainda hoje está presente, é só você puxar pela memória, lembra todo o episódio envolvendo o Iraque, os Estados Unidos acusavam o Iraque que tinha armas químicas, depois se comprovou que o Iraque não tinha armas químicas. Ou seja, toda essa história da proibição de certas armas é isso que está associado à ideia da Primeira Guerra. Pois bem, por que eu estou chamando a atenção a isso? Porque muitas vezes isso a gente pode, no Instituto de Química, no Instituto de Ciência, na Faculdade de Direito, no Instituto de Física, a gente pode achar assim, não, isso é um problema lá dos militares. Não só. A pessoa-chave por trás das armas químicas foi um dos maiores químicos da história. Eu estou falando do Fritz Haber, que é um personagem trágico, por várias razões. É uma história, Sérgio, que eu acho que todo mundo precisava conhecer um pouco a história do Fritz Haber. Por várias razões. Quando eu falo que é trágico, o Fritz Haber teve não sei quantos suicídios na família dele. O suicídio da primeira esposa é associado, embora não se tenha nenhuma evidência conclusiva, ela era também química, com doutorado em química, né, à oposição dela ao envolvimento do Fritz Haber com as armas químicas. Né. É um personagem trágico também por uma particularidade. O Fritz Haber era judeu, que se adequou ao que era a sociedade alemã do final do século XIX, e ele se converteu ao catolicismo, participou da Primeira Guerra Mundial, foi condecorado, e depois eu falo por que ele foi condecorado, e, portanto, quando chega em 1933, que o nazismo chegou ao poder, o Fritz Haber não imaginava de que ele sofreria na pele
o tipo de regime criado pela sociedade a qual ele tinha se dedicado a ponto de ter abandonado a sua identidade judaica. E o Fritz Haber, então, ele entra literalmente em depressão quando ele é obrigado a sair da Alemanha, vai para a Inglaterra, passa um tempo na Inglaterra, num quadro de profunda depressão, e finalmente recebe uma oferta para ir para o que na época era o protetorado palestino, mas ele morre, ele tem um ataque de coração no trânsito, né, nessa viagem. Mas isso são, digamos assim, os complementos que tornam trágica a vida do Fritz Haber. O elemento mais forte é que o Fritz Haber é o Fritz Haber do processo Haber-Bosch, das maiores aquisições da química para... Você pode imaginar o que seria a agricultura do século XX sem a produção em larga escala de fertilizantes? Aliás, uma das motivações para o processo Haber-Bosch é exatamente que a Alemanha percebia que não podia depender fortemente dos materiais químicos, acho que é os nitratos, né, que vinham do Chile, porque numa circunstância de guerra esse material não chegaria à Alemanha, porque é só você olhar no mapa e ver de que os barcos para trazer isso tem que passar pelo Canal da Mancha, e o Canal da Mancha, se França e Inglaterra se opõem à Alemanha, acabou, né? Então, esse processo catalítico, né, fruto do engenheiro do Bosch e do Haber, né, que levou digamos assim, a produção em larga escala da amônia, que é a base para a produção dos fertilizantes e também dos explosivos, né, que deu o prêmio Nobel ao Haber. Ele recebe em 1918 por esse trabalho, né? O mesmo Fritz Haber é a pessoa que logo em 14 ele teve a ideia, tá certo? Aqui eu não vou entrar nos detalhes técnicos, tá certo? Para não parecer que eu estou me metendo a dar aula de química num público que existe química, né? Eu gostava muito da química nos meus anos iniciais da universidade, sempre disse que eu quase larguei física para estudar química devido aos cursos do Orlando, né? Que eu era encantado com os cursos de Orlando, né? Mas eu não quero arriscar isso, então eu não vou entrar em nenhum detalhe técnico. O que eu vou dizer é que o Fritz Haber teve a ideia, tá certo, de usar, e aí com método científico, ele mostra que um determinado produto químico que era venenoso em pequenas doses ao longo do tempo, isso num período concentrado poderia levar, digamos assim, a uma letalidade, a morte de imediato. Ele, então, inventou as armas químicas e inventou o filtro com, digamos assim, a capacidade para permitir que os soldados jogassem as bombas químicas e não fossem mortos, né? E o Fritz Haber se envolveu profundamente com isso e foi o criador disso. É claro que depois os britânicos e os franceses também fizeram armas químicas, e a Primeira Guerra Mundial foi profundamente marcada pelo uso das armas químicas, né? O que eu chamo a atenção aqui é que o Haber, ele dizia que em períodos de paz o estudante, o cientista é um cidadão do mundo, mas em períodos de guerra ele é um soldado da sua pátria, né? Que é uma frase que expressa uma forma trágica. Bom, primeiro não era consenso entre os cientistas. Você pegava o Einstein saiu da Alemanha em 14 porque ele não apoiava a guerra. Quer dizer, ou seja, você pode ter um cientista que seja objetor de consciência. O Eddington, na Inglaterra, por outras razões, porque era da religião Quaker, né, também se opôs à guerra. Mas essa frase do Haber, né, que na época da guerra o cientista é um soldado do seu país, é profundamente trágica. Primeiro, é equivocada, na minha opinião, e segundo, trágica, porque o fato dele ter sido condecorado e ter recebido patentes militares não o impediu de, em 1933, que a mesma sociedade alemã que ele ajudou a enfrentar, embora tenha perdido a Primeira Guerra Mundial, ele, pela sua ascendência judaica, tenha sido perseguido. Então, nós estamos diante de outro episódio onde, de novo, a relação ciência e sociedade
aparece com força. Aí agora sim ligado aos aspectos militares. E aí qual é o problema que vem? É que o aspecto militar, o uso militar da ciência, primeiro sempre existiu. Você pega lá no tempo do Galileu, o Tartaglia, aquele pessoal, todo mundo calculando trajetória de projéteis. Projéteis ali eram bombas, petardos, né, que tinham que calcular a trajetória. Então, relação entre ciência técnica e atividade militar sempre existiu. O que a Primeira Guerra Mundial mostra, de maneira muito clara, é que essa relação ficou indissociável, ficou profundamente ligada, e é um problema para a ciência nos dias de hoje. Não é um problema... eu não tenho solução simples para esse problema, diga-se de passagem. Eu só estou chamando a atenção aqui, Sérgio, que é uma faceta da relação ciência e sociedade que a gente não deve perder de vista quando está falando de ciência e sociedade. Que no caso do Haber, o que é trágico é que o Haber ficou marcado para o resto da vida, porque como a Alemanha perdeu a guerra, as potências que venceram a guerra, França e Inglaterra em particular, tomaram a decisão de proibir que os cientistas alemães participassem de conferências científicas, e o cientista alemão, por excelência, que era o alvo dessa contestação, era o Fritz Haber. A ponto, Sérgio, de que quando o Haber, como judeu, foge para a Inglaterra em 34, 35, apoiado pelos cientistas britânicos que eram competidores e adversários do Fritz Haber, alguns cientistas britânicos, ainda em 34, 35, se recusaram a apertar a mão do Fritz Haber. O cientista que fez isso foi nada mais nada menos do que o Ernst Rutherford, absolutamente conhecido de todos nós químicos e físicos. Né? Então é isso. Passo rápido, falo Segunda Guerra. A Segunda Guerra eu vou passar rápido, porque também o tempo está andando e eu não quero ultrapassar mais do que uns 50, 60 minutos para ter um tempo aí para um bate-papo. A Segunda Guerra foi a guerra dos físicos, como nós sabemos. O problema que o Haber enfrentou na Primeira Guerra, ele reaparece na Segunda Guerra, principalmente nas mãos dos físicos. Mas reaparece com outro contexto, de novo a história. Uma forte correlação entre ciência e sociedade, e a decisão de construir a bomba foi uma decisão do Estado americano. Os alemães também tentaram construir, os britânicos também tentaram construir. Então a decisão de construir a bomba foi tomada pelo Estado americano, a decisão de lançar a bomba foi tomada pelos militares e pelo presidente norte-americano. Mas, Sérgio, quem é que convenceu o Estado americano de que aquele negócio de fissão nuclear que o Otto Hahn e a Lise Meitner tinham inventado lá em 1939, que daquilo ali podia dar uma bomba 1000 vezes mais potente do que todas as bombas conhecidas? Foram os cientistas. O episódio mais evidente desse papel dos cientistas é a famosa carta do Einstein para o Roosevelt, instando ele a escrever a carta. E, bom, o mundo, o planeta que a gente vive depois da criação das bombas, não é mais o mesmo planeta. Quer dizer, nós tivemos depois do período da Guerra Fria, 45 anos em que nós sabíamos que a qualquer momento os Estados Unidos com 6.000 bombas atômicas, a União Soviética com 6.000 bombas atômicas, um desarranjo entre os dois levaria à extinção da espécie humana na superfície da Terra. Não levaria à extinção da vida, é bom lembrar, eu gosto sempre de frisar isso, né? Certamente as baratas sobreviveriam, porque o Darwin tinha razão, a sobrevivência é sempre do melhor adaptado. Né? E num contexto em que bombas levassem ao que se chamava de um inverno nuclear, baratas e outros bichinhos desse tipo poderiam sobreviver. Nós, eu e você, Sérgio, não sobreviveríamos, a nossa espécie não sobreviveria. Não? Mas o elemento trágico presente na decisão de construir a bomba é uma decisão que é marcada pelo seguinte dilema: o que é que empurrou os cientistas
a convencerem os Estados Unidos a irem para a construção da bomba atômica. Dois fatores que são difíceis de você separar um do outro. Né? Há um fator que às vezes o cientista diz que é como o seguinte, que é a razão por que você resolve escalar o Himalaia. É porque a montanha está ali. Então esse argumento é assim, tem uma possibilidade científica de construir uma bomba? Tem que fazer, tem que testar. Não? É o argumento da curiosidade científica, ou dessa curiosidade por aquilo que não foi ainda dominado. Mas havia também um argumento político, e eu diria mesmo humanista, muito grande. É que os cientistas norte-americanos, o Einstein inclusive, sabiam que os alemães iam tentar construir a bomba atômica, como de fato tentaram construir e desistiram no meio, e eles sabiam que os cientistas que tinham ficado na Alemanha eram suficientemente capazes de construir a bomba. E, em particular, eles temiam um jovem cientista que era o Werner Heisenberg, o homem da mecânica quântica. Né? Então, o dilema é sempre o seguinte, foi certo, foi errado ter levado o Estado norte-americano à corrida pela produção da bomba atômica? Essa é uma das perguntas que eu não tenho resposta. Eu acho que não existem respostas, mas na minha opinião, não existem respostas consensuais, mas na minha opinião ilustra bem essa relação difícil entre ciência e sociedade. Né? De novo, aqui eu estou falando da Segunda Guerra, estou falando de um dispositivo militar. Né? Vamos passar para frente, tá certo? E eu quero agora citar essas coisas aí da Rachel Carson, né? Porque o episódio que envolve a Rachel Carson e a escrita desse livro, o Silent Spring, Primavera Silenciosa, ilustra bem essa característica que tem um autor espanhol, o Sánchez Ron, que ele diz que é a ambivalência da ciência, que é a marca da ciência, em particular da ciência no século XX. Então, qual é a história para quem não tem ela em mente? A Rachel Carson era uma bióloga norte-americana, bióloga destacada, se converteu em uma escritora de livros de divulgação científica, e portanto, ela escrevia muito bem, e ela, se em algum momento, ela era uma bióloga marinha, tá certo? Mas ela se dá conta de que ela teve a suspeita de que o uso de pesticidas, o uso em larga escala de pesticidas, estava trazendo uma alteração no ambiente que seria uma alteração nociva para a natureza. Esse que é o argumento que está lá no Primavera Silenciosa. E, em particular, o foco dela é o DDT. Tá? Se você pega a história do DDT, é um dos produtos usados invenções da química, importantes na agricultura, importantes na Segunda Guerra. Quando acabou a Segunda Guerra, as pragas, os problemas de saúde pública no solo europeu, problema de tifo, problema de piolho, e as coisas mais variadas, muitos foram inventados com o DDT. Era literalmente o seguinte, dar borrifar DDT para combater essas pragas. Então o DDT que trouxe vida, o DDT também estava trazendo morte para, digamos assim, a natureza. É o argumento da Rachel Carson. Né? Bom, a particularidade é que esse livro teve um enorme impacto. Né? Esse livro ecoou com um certo, não vou entrar aqui numa discussão, mas ecoou com um certo pano de fundo de uma preocupação da sociedade norte-americana, mas também das sociedades europeias, com o problema da preservação do meio ambiente. Eu lhe diria que é exatamente aí, final dos anos 50, início dos anos 60, que a gente pode datar o surgimento do movimento ambiental moderno. Eu falo moderno porque o conservacionismo é um movimento mais antigo, vem dos séculos 18, 19, 20, mas esse movimento ambiental moderno, ele tem sua origem aí nesse período. Tá? A relação
ciência e sociedade está evidente, porque nós estamos lidando com um produto químico que teve impacto na sociedade, impacto positivo, impacto negativo, mas uma outra faceta da relação do impacto que a gente tem que trazer à tona. Durante muito tempo, quem mais se empenhou para desqualificar os resultados que a Rachel Carson apontava no livro foram as indústrias de fertilizantes, que são indústrias químicas. O que significa, portanto, Sérgio, que sempre que nós temos essa relação ciência e sociedade, é preciso compreender de que a ciência pode virar também presa dos conflitos que existem na sociedade, assim como eu citei no caso do racismo. Eu poderia citar aqui um outro caso, que é bem documentado, que é o caso quando a medicina começou a identificar o aspecto nocivo do fumo para a saúde humana. Isso está bem documentado no livro do Eric Conway e da... me esqueci o nome agora da historiadora. O nome, bem, mas o título do livro é Mercadores da Dúvida, Merchants of Doubt, em que ela mostra que, boa parte do tempo, o que a indústria de tabaco fez nos Estados Unidos foi o seguinte: financiar a realização de estudos que não precisavam mostrar que o tabaco era inofensivo. Bastava que esses estudos mostrassem que os resultados opostos não eram conclusivos. Portanto, por décadas, o embate na sociedade se o tabaco deve ser restringido ou não era um embate que era alimentado, digamos assim, a partir dos bastidores, pela indústria do tabaco, mobilizando quem? Não o proprietário da indústria do tabaco, mas o cientista que produzia os seus resultados, e não, essa correlação aqui entre tabaco e câncer não é confiável, tem dúvidas e etc. e tal. Isso aconteceu com o livro da Rachel Carson e os pesticidas, no caso alimentado pela indústria de pesticidas. Então, a conclusão que eu chego, portanto, é de que a relação entre ciência e sociedade nem sempre é uma relação cor-de-rosa, do melhor dos mundos. Às vezes é. Nós estamos na iminência agora de termos a vacina para podermos virar 2020, 2021 para trás. Mas, muitas vezes, a relação ciência e sociedade é uma relação na qual conflitos que existem na sociedade são transpostos para dentro da própria prática científica. Tá? Eu vou para o penúltimo episódio, tá? Para chamar a atenção assim, de que os próprios cientistas, as comunidades científicas, também, com o tempo, adquiriram, eu diria que uma consciência mais fina, mais aguda da importância dessa relação ciência e sociedade. Não? Quando você vai para uma sociedade científica, uma SBPC, uma SBQ, uma Associação Americana para o Avanço da Ciência, uma Academia de Ciências, nesses espaços, veja, são espaços mais sociais em que a preocupação com a dimensão da relação ciência e sociedade está mais presente. Não é aquele espaço, eu quero contrapor isso, ao espaço do pesquisador que está no seu laboratório e vê assim, pô, eu vou conseguir financiamento para fazer isso. Você lembra de um médico, porque o que eu vou falar agora tem a ver com genética, né? Um médico italiano que eu gravo o nome dele, né? Antinori. É o cara que queria fazer digamos assim, uma replicação genética de um ser humano, e como ele estava interditado de fazer isso em qualquer lugar, ele disse que ia fazer de qualquer jeito, e aí não sei o desfecho da história, mas foi para uma dessas ilhas aí de paraísos fiscais para tentar fazer. Ou seja, é o argumento do seguinte, pô, se isso pode ser feito, se eu fizer, isso vai me dar um grande prestígio científico. Não? No âmbito das sociedades científicas, se desenvolveu, no âmbito das comunidades, se desenvolveu ao pouco uma consciência mais sensível a essa dimensão social da ciência, que é o que relaciona a ciência com a sociedade. E o episódio mais forte disso é aí nos anos 70, quando a manipulação genética se tornou disponível e a iniciativa de dar um freio, de fazer uma moratória nos experimentos de manipulação genética, até que a sociedade tivesse mecanismos mais robustos de controle da ética na pesquisa,
essa iniciativa não veio do Estado, veio dos próprios cientistas. Os cientistas, uma grande conferência, isso é bem documentado, uma conferência realizada nos Estados Unidos, eles disseram o seguinte, uma moratória agora. Então, todo esse endurecimento das legislações que envolvem a pesquisa na ciência, esse endurecimento adequado aí dos anos 70, foi o resultado desse movimento. Né? Então, é um elemento que eu diria assim, extremamente positivo, porque você tem aí uma conduta, nesse caso, dos médicos, biólogos, que é uma conduta diferente da conduta do Fritz Haber, diferente da conduta dos físicos que produziram a bomba atômica. Veja que o Haber e os que produziram a bomba atômica, não, no contexto da guerra, claro, era outro contexto, não pensaram nesse negócio de se vai ou se não vai produzir. Né? Os cientistas tomaram a decisão de fazer a moratória, e isso durou aí um certo tempo, até que uma legislação mais robusta foi posta em prática. Né? Legislação essa hoje que o mundo inteiro segue, o Brasil segue, você tem toda essa coisa de Comissão Brasil, se eu não me engano, enfim, esses padrões mais rigorosos da ética na pesquisa. Né? Agora, o último episódio que eu quero comentar da relação ciência e sociedade, Sérgio, é o seguinte, eu vou dizer com toda franqueza e sinceridade, eu acho que a civilização não estava preparada para o que nós estamos vendo nos últimos 6, 8 anos, particularmente nos últimos 4 anos, que é uma desconfiança generalizada em relação à ciência, um ataque generalizado em relação à ciência e um ataque liderado por dirigentes governamentais, a exemplo do nosso presidente, a exemplo do Trump e outros exemplos, porque isso é um elemento novo que eu diria que para o qual nós não estamos preparados. Isso que às vezes o nome que aparece é o chamado negacionismo da ciência. Né? Não era novidade um certo negacionismo em pequena escala. Se pega mesmo o problema das vacinas, você teve contestação às vacinas no Brasil no início do século XX. Né? Mas esta relação de desconfiança em relação à ciência era sempre uma relação que ficava um pouco assim nas margens da sociedade. O elemento novo é que isso saiu das margens da sociedade para maioria na sociedade, para o centro da sociedade, para o centro do poder político na sociedade. Né? É esse cenário novo que nós estamos vivendo, Sérgio. Nós já tivemos a oportunidade, eu e você, de participarmos de debates, eu me lembro do debate do Pós-Petro, em que a gente discutiu isso, né? Que é um elemento novo que eu acho que coloca um grande desafio para os cientistas, porque os cientistas devem falar sobre a ciência. É um desafio novo que eu não tenho solução de como enfrentar, mas, por exemplo, o desafio de divulgação científica de boa qualidade, de educação em ciências e de educação apoiada na divulgação científica de boa qualidade, esses desafios nunca foram tão importantes como agora. E eu tenho essa convicção porque eu acho que a sociedade que nós vivemos, se essa sociedade tem uma chance de nós termos um futuro em que, digamos assim, a espécie humana sobreviva na Terra, esse futuro tem que ser um futuro ambientalmente sustentável. Isso, nós sabemos disso hoje bem. Mais do que isso, eu sei que muitos outros também querem que essa sociedade que nós vivemos não seja uma sociedade que seja indiferente, como nós somos no Brasil hoje, por exemplo, um fenômeno, uma verdadeira praga que voltou ao Brasil. Eu não estou falando da pandemia, eu estou falando do fenômeno dos meninos de rua.
Né? Então, uma sociedade, portanto, que não seja, cuja indiferença ao outro não beire a barbárie. Uma sociedade desse tipo, que tenha uma perspectiva ambientalmente sustentável, socialmente justa, é uma sociedade que vai precisar de mais ciência e não de menos ciência. Então, no fundo, o que eu quero dizer, para mim, Sérgio, ciência é um mecanismo, é o velho Darwin, na minha opinião, é um mecanismo, ciência e o que os primeiros caçadores, né, encontraram, de encontrar uma forma de caçar, de andar ereto, são formas de você se adaptar ao meio ambiente e que, na medida que essas adaptações lhe trazem certas vantagens de reprodução, essas vantagens vão ficando. Eu acho que ciência, para mim, tem essa dimensão. Portanto, eu não antevejo um futuro para a civilização, para a espécie e para a civilização com menos ciência. Agora, como é que você vai fazer isso quando a sociedade... no domingo você viu 53% ou 55% dos paulistanos não querem tomar vacina. Aí você vai dizer, é o Brasil e tal. Mas veja, você que é um entusiasta da Espanha, Sérgio, você viu a pesquisa dos espanhóis? O mesmo número, com uma pequena variação. A variação lá é assim, 50% eles não querem ser os primeiros a tomar a vacina. Eu até na época brinquei, eu disse assim, olha, como a vacina só tem efeito se 80%, 90% toma, então eu, se fosse o dirigente do governo espanhol, eu faria um plebiscito. O plebiscito é o seguinte, ou todo mundo toma vacina ou ninguém toma. Tá? Mas é evidente que não existe essa coisa de 50% ficar assim, deixa os outros lá tomar vacina para ver se e depois eu vou tomar se der certo. Não existe isso, não existe cientificamente isso. Então, portanto, a resistência à ciência é um elemento novo. Eu lembro aqui um episódio, Sérgio, há coisa de 4 ou 5 anos, nós fizemos uma manifestação que você vai lembrar, a manifestação porque foi liderada pela Academia de Ciências da Bahia, que era a manifestação no 2 de julho. Eu me lembro que você estava, sua turma do seu laboratório, todo mundo lá de coisa, né? Eu me lembro, eu só não lembro exatamente se foi 4, 5 ou 6 anos atrás. O que nos preocupava naquele momento era o corte de verbas, corte de bolsas, era isso. Não? Era a queda do orçamento da FAPESB. Não? Era isso que estava na nossa cabeça. E eu lembro de uma manifestação que nós fizemos, aí eu não me lembro se foi no próprio 2 de julho, no cortejo, ou se foi na porta da reitoria, que alguns de nós, eu me lembro que estava, eu acho que o Maurício Barreto, nessa manifestação da porta da reitoria, eu não me lembro se você estava, mas a Marilda estava, da Fiocruz, e que alguns de nós falaram do problema do movimento anti-vacinas, 5, 6 anos atrás. Mas naquele momento a gente estava criticando um movimento minoritário, mas que estava aparecendo, não? E que tinha levado ao ressurgimento do sarampo na sociedade brasileira, porque tinha baixado a taxa de vacinação na sociedade brasileira. Isso, vamos botar 6 anos atrás, Sérgio. Você imaginava que 6 anos depois nós teríamos um presidente e um Ministério da Saúde subestimando completamente a necessidade de vacinação diante de uma pandemia? E esse é que é o elemento novo. Né? O ministro da Saúde é um militar. Por isso que eu frisei lá atrás de que o positivismo, que foi muito influente no Brasil, era a ideologia típica dos militares. Quer dizer, para mim é uma coisa que eu não consigo arrumar na minha cabeça você ver um militar ter uma atitude anti-ciência. É esse que é o X do problema. Então eu acho que esse é um impasse que nós estamos vivendo hoje na relação ciência e sociedade. Porque se a ciência perde o apoio da sociedade, não é só o apoio material. O apoio material é imprescindível, porque ciência virou profissão. Então é preciso que a sociedade resolva gastar na ciência. Pague salários, pague a construção de prédios, pague os insumos. Mas mais do que isso, se a sociedade consolida a ideia de que ciência não é um valor, nós estamos diante de um problema, Sérgio, que será um efeito, digamos assim, para décadas.
eu quero finalizar num tom muito pessoal, porque a gente conversa muito, eu e você, eu sei que você é mais novo do que eu, mas não é tão mais novo, né? Porque você é conservado, né? Nós somos de uma geração que entramos aí na universidade, eu entrei em 72, você eu acho que entrou em 74 ou 75. É uma geração, 75, estou querendo lhe dar um ano a mais, está vendo certo? É uma geração que entrou na universidade achando o seguinte, que fazer carreira científica é uma coisa legal. Não, é uma coisa legal. Eu lembro, eu entrei no curso de engenharia, depois mudei para o curso de física. Eu lembro que minha mãe não gostou, mas meu pai, na época, gostou. E do jeito dele de gostar, é isso que eu quero te dizer. Ele dizia assim, meu filho vai ser físico nuclear. Nuclear, tá certo? Essa ideia de que você se... Depois que entrou na moda é esse negócio de biólogo, não? Os químicos também disputam o negócio da ciência-mãe. O que eu quero dizer é assim, foram gerações no Brasil que se encaminharam para a ciência porque a sociedade via alguma coisa interessante e relevante na ciência, na profissão científica. Se a gente perde isso, se a sociedade brasileira e em escala internacional, se as sociedades perdem o valor da ciência, como é que a ciência vai se reproduzir se ela não tiver capacidade de formar novas gerações de cientistas? Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos e com esse desafio para o qual eu não tenho resposta clara, eu encerro aqui a minha apresentação inicial para que a gente tenha algum tempo para trocar ideias. Muito obrigado. Obrigado, Olival, por essa reflexão, por essa bela apresentação. E eu também estou muito inquieto com essa coisa da vacina. Eu tenho uma pergunta que eu não sei se você tem consciência para me responder. No passado, uma vacina, quando era concebida, a influência da empresa, as questões financeiras eram tão evidentes como nós estamos vendo agora no momento, que as empresas estão nesse investimento e você vê assim, aquela coisa do dinheiro muito forte, independente da ciência. Estou falando da patente que foi feita. No passado existia isso? Sérgio, o que você está chamando a atenção é de uma questão muito importante e eu nunca estudei isso, digamos assim, profissionalmente, como historiador da ciência. Né? Então, a resposta que eu vou lhe dar é uma resposta sujeita, digamos assim, a remendos. Né? Mas eu diria que sim, no seguinte sentido. Por exemplo, você pega essas últimas vacinas, pega H1N1, vacina do sarampo, essas vacinas já foram produzidas em larga escala por laboratórios privados. Né? Então não é completamente novo. Né? O que eu acho que é novo, Sérgio, assim, e no passado também, um elemento importante é que é a razão pela qual o Brasil criou o Instituto Butantan e a Fiocruz, porque tem certas áreas da indústria que, como não necessariamente eles dão lucro de imediato, a indústria e o empresariado não têm interesse, e por isso é o Estado que precisa investir. O desenvolvimento industrial no Brasil foi assim, a nossa siderúrgica de grande porte, obra do Getúlio Vargas durante o Estado Novo, foi assim. Era o Estado que foi lá e construiu Volta Redonda, um empréstimo, apoio norte-americano. Né? E é fácil você compreender que com vacina é assim, quer dizer, ou seja, uma empresa que fica especializada em vacinas, ela não tem condição, você pode imaginar, de manter todas essas instalações científicas esperando a pandemia que virá, que você não sabe quando virá, nem como virá. Né? Então, essa é a razão pela qual o Brasil, o Estado de São Paulo, criou o Instituto Butantan, no início do século, e a Fiocruz, aí bem mais tardiamente, também passou a construir vacinas. O que eu acho que é novo, Sérgio, é que nós estamos vivendo num mundo, aí eu estou falando assim,
não é nem como analista político, é como observador da política. Né? Nós estamos vivendo num mundo em que a configuração global do mundo está levando a uma competição acirrada. Não é mais um mundo bipolar da Guerra Fria, não é mais um mundo unipolar que os Estados Unidos achavam que seria o mundo que sai da Guerra Fria, é um mundo multipolar. Então você está vendo que a pandemia tem sido objeto de disputa, basicamente entre companhias americanas, russas e chinesas, e secundariamente europeias. Você pega, né, é bom lembrar, o Pfizer são dois alemães que migraram para os Estados Unidos. Né? Então, como no caso da pandemia há essa disputa, que é uma disputa geopolítica de influência, o problema do interesse dessas empresas tem tido mais visibilidade do que o que teve, certamente, por exemplo, na vacina do H1N1. Também a dimensão é maior, né? Porque é uma dimensão de uma verdadeira maratona, de você ter que ter a vacina em menos de um ano. Né? Então, eu acho que a visibilidade dos interesses empresariais associados aos grandes laboratórios, esta visibilidade é nova. Eu acho que não tinha antes, você tem razão. Mas eu acho que eles estavam presentes desde antes. E aí o Brasil tem uma história importante que precisa resgatar. Eu vou te contar uma pequena história. Tem um grupo de pesquisa, o LACIC, né? E ontem a gente estava tendo um seminário. Eu vou contar a historinha para você entender onde é que eu quero chegar, vocês entenderem, né? E eu gosto muito de fazer piada com a política, né? Eu tenho uma veia política que foi mais acentuada no passado do que é hoje. E a gente estava num debate acirrado no LACIC, era um debate lá em termos de teoria da história da ciência, e tinham duas posições, e aí algumas pessoas, aí tem uma professora aí do Instituto de Química, a Letícia, que disse, olha, aqui a gente tem que tomar a posição do meio. Aí eu fui falando e disse, eu concordo com a Letícia, e agora, a posição do meio no Brasil é a tradição de uma ave que está em extinção, que são os tucanos. Porque os tucanos na política brasileira tinham essa tradição de ficar em cima do muro, não, e eu não ia nem para um lado nem para o outro. Aí um ex-aluno meu imediatamente provocou, tem cuidado com esse negócio que você está falando dos tucanos, do Serra, porque o Serra não sei o que, a Polícia Federal e tal. Aí, rapaz, eu peguei a coisa, porque você sabe que hoje, rapaz, eu estou falando várias coisas emboladas, né? Hoje, uma das coisas mais complicadas das aulas virtuais, Sérgio, pelo menos para mim, na minha experiência como professor, é o seguinte, você está aqui concentrado, debatendo, e tem uma outra discussão que está correndo no chat, e tem uma outra que está correndo no grupo do Zap. Eu não consigo acompanhar as três ao mesmo tempo, né? Aí eu vejo no grupo do Zap esse ex-aluno falando isso do Serra. Esse aluno é o Walker, grande amigo meu. Aí eu disse, olha gente, eu quero dizer aqui para todos em alto e bom som, se tem uma faceta do Sérgio, do Serra, do José Serra, que foi ministro da Saúde, que é uma grande página da história da ciência no Brasil, é quando o Serra defendeu a quebra de patentes dos medicamentos contra a AIDS para que o Brasil pudesse oferecer de maneira generalizada o tratamento contra a AIDS. Então, esse episódio é quando o Serra foi ministro da Saúde, então isso aí deve ter sido o quê? 96, 2000, por aí, né? Em que esses componentes, o interesse empresarial, ou seja, você tinha uma doença que era uma grande praga, a AIDS, tá certo? E os laboratórios chegaram, não era uma vacina, era um tratamento, e o preço desse tratamento era fenomenal. E o Brasil, liderado por Serra, Fernando Henrique era o presidente, tomou a decisão de quebrar a patente do tratamento, dos medicamentos do tratamento da AIDS. Então, eu acho que o problema é esse. Eu não estou defendendo que ninguém quebre patente da vacina agora. Eu acho que o desafio agora é comprar vacina. E o Brasil se atrasou e tem que correr atrás. E como todo negócio, quem chega depois paga mais. Né? Mas agora o desafio é comprar vacina para que a gente consiga virar essa página da pandemia. Professor Thierry está presente na sala, quer fazer uma pergunta. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Olival. Eu sempre gosto de ouvir Olival, eu sempre aprendo uma coisa a mais.
e anoto alguns, anotei aqui esse Silence Spring, que eu vou procurar, Olival. Eu achei muito legal, mas eu, sinceramente, vou te falar com sinceridade, eu não gostei da sua apresentação, eu fiquei frustrado. Por quê? A gente sabe das vindas da ciência, nessa relação com a sociedade. Você falou, por exemplo, de Galilei. Galilei quebra com uma corrente que vinha de Aristóteles e praticamente é um dos fundadores da ciência moderna, do método científico. A gente sabe que a ciência vai e volta, mas eu queria que você falou, né? Aliás, você pintou o quadro muito bem, mas você não deu nenhum tipo de... da sua avaliação do que está ocorrendo agora. O que me impressiona nesse momento que nós vivemos e que você mencionou, é que, veja, eu me tornei matemático, você sabe disso. A matemática no Brasil nasceu pela mão dos militares. Tá? Os primeiros, vamos chamar de estudiosos da matemática no Brasil, eram militares. Tá? Foi através dos colégios militares que se formou a matemática no Brasil. É impressionante que esse negacionismo que você citou aí venha agora da ala militar. Quer dizer, tudo bem, você tem um presidente que foi expulso, né, do Exército, era um tenente, chamado agora de capitão, mas esse cara controla os militares, pelo menos uma boa parte deles, e é dessa ala que vem esse negacionismo. O que eu disse que eu não gostei, que eu fiquei frustrado, eu esperava que você me trouxesse uma resposta. Por que chegamos a isso? O que nos levou a isso? Eu entendo até que haja uma certa dificuldade com relação a algumas áreas para os militares, talvez, principalmente das ciências humanas, mas o negacionismo está abarcando não apenas agora as ciências humanas e sociais, ele está abarcando a própria biologia. Tá? Daqui a pouco eles estão negando. Você deve ter visto, tem vou te mandar se você não conhece, tem um cara aí que entrou com uma denúncia, crime, na polícia contra a Einstein. Quer dizer, o que está acontecendo? Como chegamos a isso? Essa é a minha pergunta. Você tem alguma ideia do que nos levou a isso? Por que chegamos? E nessa ala, veja, os militares, eles nunca se opuseram, pelo menos essa ciência dura, eles nunca se opuseram. Thierry, tá bom. Também gosto sempre de conversar com você. Thierry foi meu aluno, Sérgio. E depois nós fomos colega quando a gente estava fazendo mestrado e doutorado em São Paulo. Eu tinha o maior prestígio quando apresentava um seminário na USP e estava lá Thierry e Suani assistindo o seminário. Eu me achava legal, entendeu? Mas, Thierry, eu acho que eu vou continuar lhe frustrando sua expectativa, porque eu não tenho uma resposta clara para esse problema. Por isso que eu disse que, para mim, eu fiz questão de chegar a essa situação atual, mas fiz questão de dizer que eu não tenho um diagnóstico claro de por que nós chegamos a isso. As únicas coisas que eu posso acrescentar aqui, assim, não é um fenômeno estritamente brasileiro. Certamente. Então, veja, a componente militar, eu comento já, mas veja, esse problema apareceu com força nos Estados Unidos. Com força nos Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos, o Trump, digamos assim, retificou mais rapidamente o seu discurso, né? E as instituições norte-americanas são mais fortes. Se a gente pode fazer uma comparação, aqui o Bolsonaro pôde demitir o Ricardo Galvão, presidente do INPE, porque o presidente do INPE divulgou os resultados da queimada na Amazônia, que não eram os resultados que o Bolsonaro queria aceitar. Nos Estados Unidos, o Trump não teve o poder para demitir o Fauci, né? Que é uma espécie de um Ricardo Galvão da área médica, ou seja, é o cara que é o diretor lá do CDC, etc. e tal. Então, o Fauci virou para uns, né? Ainda bem que para a maioria do povo americano, porque botou o Trump para correr, mas os 48% dos americanos que apoiaram o Trump até o fim, digamos assim, não foram suficientemente sensíveis aos argumentos
do Fauci. E aí, quais são o que é que eu estou falando de argumentos? É que, enquanto você não tinha vacina, o que a ciência sabia que podia fazer era distanciamento social, isolamento, máscara, não tinha outro remédio. Né? E isso aí os americanos, em vários lugares, resistiram bravamente. Era governador, era o próprio Trump. Né? Então, esse fenômeno, e o fenômeno não vem de agora. Quer dizer, o Trump, quando retirou os Estados Unidos do Acordo do Clima, o Acordo de Paris, assim que ele entrou, ele estava confrontando uma tese científica do pessoal que estuda a questão do clima, de que o aquecimento global é derivado, o principal fator são as atividades humanas, atividades antropogênicas. Né? E o Trump e a turma que está em torno do Trump tem uma atitude ou tiveram uma atitude de desafiar, digamos assim, esse resultado. Né? Se apoiaram em alguns poucos cientistas que do mesmo jeito que os episódios que eu citei aqui digamos assim, da indústria do tabaco, alguns cientistas, especialmente cientistas que não trabalham com o clima, né? Em particular os geólogos. Né? Não estou dizendo os geólogos como um todo, mas aqui no Brasil tem um que desafia a tese afirmativa do aquecimento global e que é geólogo. Na França tinha um que foi ministro e depois caiu, Claude Alegre, era geólogo. Geólogo, em princípio, entende do clima em escala global do mesmo jeito que eu entendo de medicina. Não tem, ou seja, comunidade científica tem suas subcomunidades, suas subespecialidades de competentes e tal. Então eu estou aqui enrolando um pouco, Thierry, mas não é só enrolando, eu estou tentando escapar da sua pergunta, mas estou querendo lhe dizer que é um fenômeno mais largo. Né? Há uma outra componente aí que é a presença das redes. A presença das redes abriu um caldeirão que estava contido nas sociedades no estrangeiro e também no Brasil. Por exemplo, a onda de intolerância racial, sexual, de gênero, né, foi muito favorecida, digamos assim, pela eclosão dessa sociedade globalizada, articulada. Eu não quero colocar ênfase em nenhum desses elementos. No que diz respeito ao governo brasileiro, eu acho que a gente não pode colocar responsabilidade só dos militares, não. Eu chego lá nos militares, mas não se esqueça de que há um núcleo chamado núcleo ideológico do governo, que era o antigo ministro da Educação, o Weintraub, o cara que vive lá nos Estados Unidos, na Virgínia, o ministro das Relações Exteriores. Mas o problema não é só no plano do governo, Thierry. Eu acho que você tem 39%, 40% da sociedade brasileira que acha que o governo Bolsonaro é bom ou ótimo. Você tem, por exemplo, uma opinião enraizada, por exemplo, na comunidade médica brasileira, que só agora é que, pelas suas instituições, está acordando para o tamanho do problema. Nós tivemos um problema dos formadores de opinião. Quantos conhecidos na sua família, na família de Sérgio, na minha família, nós conhecemos que, como se diz, passaram pano em relação à gravidade da pandemia, né? No fundo, desconfiando de que isso não era tão sério. Então, é um fenômeno social novo. E a adesão dos militares, ou pelo menos dos militares que estão no governo, tá? Esse é o elemento mais desconcertante. Porque a tradição militar no Brasil, no mundo, mas no Brasil, não é de hostilidade à ciência. Não foi assim. E não só as ciências matemáticas, ciência dura, mesmo as ciências humanas. Os militares sempre dependeram no Brasil de uma área das ciências sociais, que é o IBGE. O IBGE é produto dos militares, porque é elemento de defesa nacional você conhecer quais são as características da população brasileira. Eu posso lhe dizer que, volta e meia, você consegue ver um militar que destoa. Por exemplo, se você acompanhar o que o Santos Cruz, esse que foi
defenestrado da Secretaria de Governo, logo 2 ou 3 meses depois, ele tem falado isso, tem falado criticando essa, digamos assim, essa orientação a que o governo vem adotando. Né? Mas, enfim, eu vou continuar lhe frustrando porque eu não tenho uma resposta, mas eu faço questão de dizer, inclusive, que não tenho resposta, porque eu acho que o primeiro passo para a gente entender um problema é reconhecer a existência do problema. E, para mim, o problema novo é esse. O problema novo não é o corte de verbas. E eu falo isso. Corte de verbas, nós começamos a ter corte de verbas no final do governo Dilma, governo Temer, tá certo? O elemento novo mais grave, claro que o corte de verbas é crucial, é a campanha de descredenciamento, de desacreditação da ciência na sociedade brasileira. Isso é que eu acho que pode, no curto e no médio prazo, representar uma tragédia para a sociedade brasileira. E na ciência como um todo, não é só a questão das humanidades. Você Exatamente. Exatamente. Continuo frustrado, mas agradeço. Então, gente, obrigado, professor Olival, pela excelente conversa conosco. Foi um prazer enorme trabalhar todas essas quartas-feiras com essa disciplina. Eu já falei no departamento de Química Analítica que eu pretendo oferecer mais um semestre, porque a experiência foi muito boa. E eu conto com os colegas no sentido de ideias, de sugestões de nomes, que nós possamos trazer falas como as que nós tivemos hoje à tarde. Então, obrigado, professor Olival, obrigado, professor Thierry, obrigado, professora Ana, obrigado, professor João e todos os outros. Agora a sobrinha tenta dar um vestido para a tia. Obrigado. Acontece. Sérgio, também quero agradecer a você, o convite foi um convite que me motivou muito, agradecer a todos os presentes e aos amigos aí, ao Thierry e a Ana Pinto, tá certo? Um prazer lhe rever, Ana, saber que você está na sala. Maísa também. Maísa está por aí também? Um grande abraço, Maísa. Maísa também. Então, Um abraço, então. Uma boa noite a todos. Vamos em paz. Isso.